Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, hoje sem a presença da Carolina Ercolim, que está cuidando da voz, mas a gente está aqui para trazer para você os principais assuntos em destaque nas plataformas do Estadão nesta quinta-feira. O nosso primeiro tema é a reforma da Previdência, porque está sendo lido neste momento o relatório do deputado Samuel Moreira, o relator da reforma da Previdência, lá na comissão especial formada na Câmara para tratar do assunto. E ficou mesmo definido que, neste primeiro momento, os estados e municípios ficam fora da reforma da Previdência. Isso ainda vai ser negociado para uma possível inclusão. Num segundo momento, os parlamentares, no caso os deputados federais, querem que os governadores se empenhem mais para convencer os próprios deputados dos seus partidos, seus aliados, a votarem a favor da reforma com a inclusão dos estados no texto. Outro tema do noticiário desta quinta-feira ainda envolve toda a repercussão envolvendo as conversas vazadas entre o ex-juiz, agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, principalmente com o procurador Deltan Dallagnol. Muita repercussão ainda, mas o próprio ministro recebendo algumas sinalizações do presidente Bolsonaro, sinalizações de apoio, embora não verbalmente. Mas ontem, por exemplo, ontem à noite, Sérgio Moro acompanhou o Bolsonaro ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o Flamengo derrotou o CSA pelo Campeonato Brasileiro por 2-0 e chegou a ser aplaudido por parte da torcida. A gente também acompanha nesta quinta-feira a retomada de um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal. É aquele que criminaliza a homofobia e a transfobia, fazendo com que sejam equiparados ao crime de racismo, que já é então um crime. Esse julgamento está em 6-0 pela criminalização da homofobia e da transfobia. Já é a sexta sessão que vai ocorrer hoje para tratar do assunto, e o Estadão acompanha à tarde essa sessão do Supremo Tribunal Federal e possivelmente o resultado, o desfecho desse processo. Outro tema do noticiário desta quinta-feira é o possível depoimento do atacante Neymar no caso de estupro, acusação de estupro que ele sofreu da modelo Nájila Trindade, estupro que teria ocorrido em Paris, mas ele responde pelo caso aqui no Brasil e está prevista a ida dele à 6ª Delegacia da Mulher, que fica em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Advogados de Neymar já estiveram ao longo desta semana na delegacia e há todo um aparato, todo um esquema de segurança montado para receber o jogador, possivelmente para o depoimento na tarde de hoje. No esporte, destaque para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que entra em campo à 13h pelo horário de Brasília, lá na França, o segundo jogo da Copa do Mundo, para enfrentar as australianas. O primeiro jogo o Brasil venceu por 3-0. No futebol masculino, hoje tem também o último treino da Seleção Brasileira, que amanhã estreia na Copa América, aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi, contra a seleção da Bolívia. E hoje se completa a última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da parada por causa da Copa América, em disputa a liderança, porque ontem o Santos ganhou do Corinthians por 1-0 na Vila Belmiro. Hoje o Palmeiras, atualmente segundo colocado, recebe o Avaí no Allianz Parque. Se vencer, pode retomar a liderança. Eu destaco para você também o caderno Paladar do Estadão, bem no clima junino, está falando sobre pipoca, só que pipoca diferente, com sabores diferentes, trazidos aí por grandes chefes. Tem pipoca sabor arroz selvagem, sabor tapioca, enfim, sabor de trigo, e tudo isso misturado com pratos como peixe cru e carne. Você acompanha lá no caderno Paladar. Bom, estes então os principais destaques de hoje que você acompanha nas plataformas do Estadão. Obrigado pela companhia, até amanhã.